Olá, este é o Persona em Foco, o programa que nos coloca em contato direto com grandes personalidades do nosso meio cultural, como é o caso da nossa convidada de hoje. Para conversar com ela, temos aqui a presença de duas atrizes que eu vou apresentar agora. A primeira delas é uma jovem atriz que fez parte do núcleo de pesquisa do teatro da Universidade Católica, o TUCA, e já participou mais de 15 espetáculos com diretores renomados. Ela é também psicóloga. Seja bem-vinda, Mariana Blansky. Além da Mariana, está conosco uma atriz, dramaturga e diretora de teatro formada pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Estudou também no Centro de Pesquisas Teatrais, comandado por Antunes Filho. É uma especialista em políticas culturais, atualmente contratada do SBT, a quem agradecemos por ter permitido a sua presença. Obrigado por ter vindo, Graça Berman. E agora vamos falar um pouco sobre a nossa personalidade de hoje. Ela é poeta, romancista, contista, dramaturga, tradutora, ensaísta, professora, autora de literatura também para crianças e jovens, premiada em todas essas áreas de atuação. Saberemos mais sobre ela no decorrer do programa. É com prazer que o Persona em Foco recebe Renata Palottini. Na nossa plateia temos estudantes, jovens atores e pessoas que se inscreveram para participar do nosso programa pelo nosso site tvcultura.com.br/persona. Obrigado por estarem conosco. Então, podemos começar. Mariana Blansky, por favor. Muito bem. Renata, você disse que se tornou escritora porque teve uma infância muito solitária e que escrever é uma forma de tentar se comunicar. Conta pra gente um pouquinho sobre a sua infância e também sobre a tipografia do seu pai, como você lançou seu primeiro... Lançou não, né? Como fez o seu primeiro livro. Eu fui filha única. Cresci do fato de ser filha única pelo fato de ter perdido o pai muito jovem. Muito jovem ele, morreu com 20 e poucos anos. Foi uma infecção generalizada, proveniente de uma operação mal feita, mas enfim. E aí fiquei eu e mamãe. E, claro, fiquei mais sozinha ainda e sentindo falta de pai. Mas, depois de algum tempo, mamãe voltou a se casar e eu passei a ter um padrasto que, por sinal, foi um excelente padrasto. Quer dizer, foi quase que um verdadeiro pai. E eu fiquei nessa solidão que representa uma coisa triste, mas também representa, de alguma forma, uma situação em que você condensa todo o amor, né? Você é a pessoa responsável por todo o amor que mãe e pai, no caso, um segundo pai, podem dedicar a seus filhos. Eu era os filhos, eu reunia tudo isso. Então, fui me acostumando a falar sozinha, o que não tem nada de enlouquecedor, mas é bom. A gente aprende a se comunicar, embora esteja se comunicando assim com uma pessoa inexistente, mas isso não importa. Depois eu conversava com os meus professores ausentes, eu gostava de alguns deles, eu gostava de todos, mas eu gostava mais de alguns deles. Então, eu me comunicava com eles, eu falava com eles fora da aula. E, pouco a pouco, eu fui passando a escrever também. Numa das escolas que eu frequentei, eu inventei um jornal, um jornalzinho que eu e meu primo, que era um grande amigo, quase como um irmão, nós fazíamos à mão, evidentemente, aquele jornalzinho e distribuíamos entre os alunos. E eu sei que isso foi me levando ao exercício da escrita e ao gosto de fazer essa comunicação também escrita, aquela que eu comecei a fazer oral, conversando, falando, eu percebi que eu podia também continuar fazendo essa comunicação por escrito. Eu continuei, então, treinando e exercitando essa minha falta de uma companhia real, substituída por uma companhia imaginária, e, a uma certa altura, eu consegui ser aluna
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que naquele tempo a gente chamava familiarmente de a Faculdade de São Francisco, a Escola de São Francisco, que era do Largo de São Francisco e ligada à Igreja de São Francisco. E então, aí eu comecei a falar mais com gente viva ao meu redor, que eram os meus colegas de faculdade. E aí comecei a escrever também para publicar nos jornais da escola. A uma certa altura, eu resolvi que eu precisava também trabalhar. Eu queria ser independente. E eu sabia que liberdade tinha a ver com essa faculdade que você tem de se começar a querer se manter vivo, ou seja, trabalhar. Trabalhar, realizar alguma coisa que você seja capaz, que você goste, que você precise fazer. Naquela ocasião, então, eu convivia com o meu avô, que era dono de uma tipografia, chamada Tipografia Palottini. Eu comecei a ver aqueles operários, aqueles trabalhadores, aqueles funcionários que mexiam com os tipos. Naquele tempo eram tipos, não era ainda toda essa maquinária que existe agora. Eu via como eles compunham as palavras, como eles iam compondo, juntando as letras e compondo aquelas palavras. Mas eu pensei, por que eu não posso fazer uma coisa minha, falar com os meus amigos operários? Eu dou para eles o texto, eu ajudo a fazer essa composição, eu vejo como é que se faz, portanto, eu aprendo mais. E foi assim. Eu fiz o meu primeiro livro, que se chamou Acalanto, que, obviamente, circulou só entre os meus colegas de faculdade, entre os meus amigos, a minha família, tudo, mas foi o início, foi o primeiro passo. Então, você primeiro começa escrevendo artigos para jornal, e não depois... chegava a ser artigos, eram umas coisinhas, umas coisinhas para jornal estudantil. Estudantil. E depois que chega na poesia. Isso que eu queria saber. Então, a poesia entrou, foi meio que a partir dessa... Você já escrevia antes desse contato com a tipografia? Já. Né? Eu queria saber como é que ela entrou, porque a Renata, a gente conhece ela como dramaturga, mas ela é principalmente poeta. Sou. É uma poeta de primeira grandeza da literatura brasileira, né? Ganhou vários prêmios. Olha esse livrão prova que eu sou poeta. Eu queria, Renata, que você falasse um pouquinho da poesia. Como é que ela entra na tua vida, como é que ela fica na tua vida, um pouco dos teus prêmios. E aí, uma dúvida minha, você prefere ser chamada de poeta ou poetisa? Olha, a poesia entrou na minha vida muito, muito cedo. É muito difícil até para mim determinar em que época. Porque quem gosta de música como eu gosto, eu tenho um bom ouvido, e quem gosta de se expressar, acaba juntando poesia com palavra e acaba dando a métrica. Essa coisa que a gente conta nos dedos, que faz 7 sílabas, 10 decassílabo, 10 sílabas, alexandrino, 12 sílabas. Isso é tudo contado, mas a gente reconhece pelo ouvido. Na verdade, pouco se me dá. Hoje em dia, com todo esse tempo de vida, com toda essa experiência de vida, eu estou pouco me importando com a nomenclatura das coisas, com o nome que se dá às coisas, com o nome que se dá às pessoas. Quer dizer, podem me chamar de poetisa, me chamar de poeta, não me chamando de nome feio, tá bom. Tudo bem, eu a mim mesma me digo poeta. É mais fácil, é mais indistinto, quer dizer, serve para todo mundo e tal. Mas eu não me importo se me chamarem de poetisa também, não. Tá tudo bem. Renata, você se formou em Direito também, né? Foi. E exerceu a advocacia. Foi. Durante 10 anos. 10 anos. 10 anos. Quais as influências do Largo de São Francisco e o direito na sua obra? Eu aprendi, principalmente, a respeitar a justiça, mais do que a lei. A justiça, primeiro, a liberdade de expressão, esse direito e esse prazer do diálogo, da gente conversar com os outros, da gente discutir as coisas, da gente não sentir que as coisas estão plantadas e que aquela é a verdade. Isso é muito, tem que ser visto com muita cautela e com muito jogo de cintura. A gente precisa falar as coisas, discutir as coisas, apresentar ao outro essa coisa que mais tarde na filosofia eu chamaria de dialética, essa coisa de você dialogar mesmo. E a justiça, o sentido de justiça, essa coisa de que você tem que fazer aos outros, e aí entra um pouco a religião também,
Eu não tenho propriamente uma religião, mas eu tenho fé, sim, tenho fé. Você não fazer o outro que não querem que não quer que te façam. E isso eu recebi da escola. Você fez Direito na USP, Filosofia na PUC e aí para Madrid. Como é que é a Espanha na tua vida? Como é que você se descobriu como grande. espanhola? A Espanha, para mim, é muito grande. E o teatro? O que aconteceu foi que eu terminei Direito, já tinha terminado Filosofia, que eu fiz 3 anos. Eu tinha um amigo que dizia que eu fazia Direito de manhã, Filosofia à tarde e ficava louca de noite. Né? Foi dureza, foram 3 anos duros, porque eu não tinha muito tempo livre, né? Mas, enfim, fiz os 2 cursos, em 53, 54, passando de 53 para 54 eu me formei, e aí eu recebi, eu me habilitei, eu fiquei sabendo que havia uma bolsa de estudos para Madrid, para a Espanha, ganhei a bolsa, por sorte, juntei meus títulos todos e meu currículo todo, e por sorte eu fui escolhida. Aí fui para lá e passei um ano, de 59 a 60, até o fim, praticamente o fim do ano de 60, eu passei estudando língua e literatura espanhola, arte espanhola, havia outros cursos meio soltos, né? Em outras instituições, e eu ia para lá e procurava. E, naquele tempo, nós, os estudantes da Universidade de Madrid, tínhamos direito a teatro livre, teatro entrava sem pagar. E eu, todo fim de semana, buscava um teatro que estivesse levando algum espetáculo. Havia muitos, e muitos clássicos espanhóis, principalmente. Muito Lope de Vega, muito Cervantes, que era dramaturgo também, muito Calderón de la Barca, Tirso de Molina, quer dizer, uma porção de bons autores espanhóis que era o principal. Por quê? Não era nenhuma maravilha, nenhuma descoberta maravilhosa do Estado. É que naquele tempo era o tempo de Francisco Franco, que era uma ditadura. E não era muito bom para eles, ditadores, que escritores novos aparecessem com ideias novas e apresentassem seus textos novos. Isso era meio perigoso. Eles não queriam mexer com isso. Então, para resolver esse problema, eles simplesmente estimulavam a produção e a apresentação de textos clássicos, de textos super consagrados, e não faltava. Mas, então, eu vi toda essa imensa quantidade de teatro bom, e eu comecei a pensar o teatro. Quando eu voltei, eu estava apaixonada pelo teatro. Eu não tinha deixado de escrever poesia, eu tinha até escrito um pequeno texto dramático para ver como é que era, e apaixonada. Mas, naquela ocasião, eu cheguei aqui, a Escola de Arte Dramática estava abrindo um curso de quê? De dramaturgia. Batata, eu fui para lá. Renata, nós fomos buscar um depoimento de uma pessoa que esteve na EAD no mesmo período que você. Vamos ver o que ela lhe diz? Oi, Renata. Olha, estou falando com você de Bengala, Renata. Veja só quanto tempo. Mas é com muito prazer que eu falo de você. Porque nós somos contemporâneas, eu fazendo curso de crítica, você fazendo curso de dramaturgia, e eu acredito, Renata, que você foi fazer esse curso atraída pela presença de Augusto Boal. Porque você, como dramaturga, como já tinha muita coisa feita, você sentia a necessidade de uma conversa com alguém do ramo, alguém do seu contemporâneo e alguém muito moderno no enfrentamento do teatro naquela época. Você chegando às 6 horas da tarde, já pronta para começar às 7h30 o nosso curso. Tivemos o Anatol Rosenfeld, que nos aproximou de uma estética quase que nós talvez nem conhecêssemos, nem aprofundássemos tanto. Tínhamos o Sábato Magaldi dando história do teatro, e agora eu posso até abrir um parênteses, que você depois deu história do teatro brasileiro no lugar do Sábato Magaldi. E alguns alunos da escola
depois foram diretores da própria escola, da própria EAD. O Dr. Alfredo não gostava que chamasse EAD, queria que falasse a escola. Isso foi muito bom, porque vocês foram alunos, e acho que como direção era uma coisa, uma continuação de tudo aquilo que vocês aprenderam e deram para a escola. Escola, não EAD. Outro colega da EAD e que foi parceiro seu numa dessas primeiras montagens teatrais, também fez um depoimento a seu respeito e deixou uma pergunta para você, Renata. Renata, minha querida amiga, estivemos juntos em aventuras teatrais na Escola de Arte Dramática e na Escola de Comunicações e Artes. Na primeira como alunos, na segunda na Escola de Comunicações e Artes da USP como professores. Então temos uma convivência, uma amizade profunda e não muito antiga, não é? Mas a nossa juventude foi muito bonita naquela escola querida do Dr. Alfredo Mesquita. Chegamos a escrever uma vez uma peça baseada numa crônica de Helena Silveira, uma peça, um espetáculo que demos o nome de Nu para Vinícius. Eu escrevi uma comédia sobre o tema, você escreveu um drama. E havia um grupo da Mari Cagidali, o estágio, que fazia um balé sobre o mesmo tema. Eu queria te propor aqui, e agora, em voz alta, você fazer uma reflexão sobre um tema que já discutimos bastante, que é a postura diante, a sua postura, a sua reflexão artística diante da poesia e da dramaturgia. Há contradição entre a sua poesia e o seu teatro? Ou são coisas que se interligam, são coisas que se complementam? São coisas complementares, sim. Quando eu estou mais voltada para dentro, para mim mesma, quando eu não estou sabendo propor o diálogo, quando eu não estou sabendo propor a abertura, o contato com o outro, eu fico na poesia. Agora, quando eu sinto que está dando para fazer contato, que está dando para falar e ouvir, ou pelo menos inventar o que eu deveria ouvir, quando eu sinto que dá para fazer a ação, que é o fundamental no drama, fundamental no teatro, aí eu passo a fazer teatro. Eu queria ler para vocês um poeminha bem curto, que dá bem a ideia do que é você falar para si mesma, sem esperança de dialogar, e como você poderia depois usar essa mesma história, ou como eu mesma usei esta história, para fazer, por exemplo, a lâmpada. Veja, esse poema se chama O Grito. Se ao menos esta dor servisse, se ela batesse nas paredes, abrisse portas, falasse, se ela cantasse e despenteasse os cabelos, se ao menos esta dor se visse, se ela saltasse fora da garganta como um grito, caísse da janela, fizesse barulho, morresse, se a dor fosse um pedaço de pão duro que a gente pudesse engolir com força, depois cuspir a saliva fora, sujar a rua, os carros, o espaço, o outro, esse outro escuro que passa indiferente e que não sofre, tem o direito de não sofrer. Se a dor fosse só a carne do dedo que se esfrega na parede de pedra para doer, doer, doer sensível, doer penalizante, doer com lágrimas, se ao menos esta dor sangrasse. Nossa, que lindo! Renata, vamos falar um pouquinho do Crime da Cabra? Foi quando você estreou profissionalmente, né, no teatro. Foi. E aí, de quebra, você já ganhou os prêmios Molière e Governador do Estado de melhor texto. Como é que foi estrear profissionalmente assim?
Olha, eu devo muito dessa estreia à Nídia Alice, que foi minha amiga depois, durante o resto da vida dela. Eu devo muito. A Lídia foi uma pessoa muito decente na minha vida, uma pessoa muito amiga. E eu era uma estreante, ela estava sem dinheiro, a companhia estava sem dinheiro. E O Crime da Cabra era uma comédia que sabia lá se ela ia dar certo ou não. A Nídia apostou e conseguiu um diretor carioca que veio para São Paulo para tentar a vida também. Foi o Carlos Murtinho. Carlos Murtinho, alguns atores relativamente novos e apostou tudo no Crime da Cabra. Renata, depois do Crime da Cabra, você escreveu O Escorpião de Numância, Escorpião de Numância. que também ganhou o prêmio de melhor texto. Sim. Né? Uhum. O teatro parece que você entrou e já começou a levar tudo quanto era prêmio de texto que existia, né? Ele não acabou te fazendo balançar com relação à poesia? Não, eu sempre tinha espaço para a poesia. A poesia é uma coisa de qualquer momento, no meio da noite, num bar, num restaurante, eu às vezes escrevo ainda, em guardanapo, ou então num caderninho que eu tenho sempre na mesa de cabeceira, ou então quando estava viajando, ou quando voltava de viagem em geral, é mais quando eu volto de viagem fora do Brasil, saudade do Brasil. Não, a poesia tem sempre espaço, ela ocupa menos espaço, mas o resultado a mim me agrada muito. Quando agrada, porque também eu jogo muita coisa fora, né? Eu falo, quando não serviu, eu digo, não, vai embora, minha filha, não serviu. José Rubens Siqueira, que dirigiu O Escorpião de Numância. Vamos ver o que ele lhe diz. Oi, Renata Palottini. Eu sou Zé Rubens Siqueira. Passaram-se tantos anos que eu não sei nem se você lembra de mim. Com certeza você lembra. Nós vivemos juntos uma aventura belíssima, que foi a montagem do Escorpião de Numância. Um texto que você escreveu com um imenso senso de oportunidade, com seu talento costumeiro, atualizando um texto do Miguel de Cervantes, mas tornando muito mais potente e pungente para aquele momento que a gente estava vivendo, que era 1969, logo depois do AI-5, no auge da repressão. Um texto belíssimo, o seu, o do Cervantes é lindo também, mas o seu era vital, era presente, era atual, era extremamente ousado, audacioso para aquele momento. Um elenco fantástico, encabeçado pelo Cláudio Correia Castro, que tinha feito o Galileu do Zé Celso, a Cacilda Lanusa, uma atriz magnífica, e um Heleno Prestes, que tinha feito Roda Viva recentemente. Para mim foi uma honra imensa ter participado disso, ter tido contato com você, que era um ícone do teatro para mim, que estava começando. E depois nos encontramos nas gloriosas campanhas presidenciais do Lula, em que eu tive a honra de participar a seu lado, ao lado do Sábato Magaldi e de um monte de gente muito mais importante do que eu. Depois disso, nossos caminhos se separaram, mas agora eu tenho a chance de estar aqui muito emocionado, com o coração na mão, de poder falar com você de novo, de mandar um imenso abraço, um imenso e respeitoso abraço, com muito carinho. Muito obrigado, você é uma mestra. Um grande amigo e um grande diretor. Vamos falar um pouquinho da sua viagem para a Colômbia? Foi com o Pedro Pedreiro, dirigido pelo Silnei Siqueira, e foi a primeira vez que um grupo da EAD fez uma viagem internacional, né? Foi. Essa, sim, foi uma criação totalmente sem um desejo de adaptação, mas uma criação sobre um personagem. Quer dizer, o personagem eu tinha, era o Pedro Pedreiro do Chico Buarque, né? Esse personagem e a vida dele, eu tive que recriar e recriei num texto dramático longo, de duração normal, de duração como costuma ser. Foi uma coisa muito, muito agradável, foi uma experiência muito grande. A peça pegou bem, a peça deu certo, depois nós fizemos aqui novamente em São Paulo, e foi uma coisa que me deu muito prazer também. E tive, inclusive, um contato pessoal com o Chico, que disse, olha, posso fazer isso?
E o Chico, eu quero que todo mundo saiba, é um cara muito liberal. É um cara que não está absolutamente agarrado nas coisas dele, querendo tirar dinheiro dessas coisas. Não. Ele é um cara liberal. Quando ele sentiu o que eu queria fazer, ele disse, faça. Renata, uma das atrizes do Pedro Pedreiro deixou uma mensagem para você. Vamos ver quem é. Renata, que delícia. Que delícia poder estar nesse seu programa. Como é merecido esse seu programa. Eu estou muito feliz de poder falar de você. Bom, falar de você não é bem a verdade, porque tá todo mundo falando de você, hoje é o seu dia, né? Mas eu quero falar de uma peça sua que eu fiz no final dos anos 60. Chamava-se Pedro Pedreiro. Texto seu, música de Chico Buarque de Holanda, direção de seu Ney Siqueira. E foi a primeira peça da Escola de Arte Dramática levada em excursão para fora do país. Nós participamos do Festival de Teatro Universitário de Manizales, na Colômbia. Lembra? Lembro. Deve lembrar, né? Era uma época dura, final de época da ditadura. Nós saímos nas ruas, participávamos de palestras e encontros de atores. E até tinha uma pessoinha estranha viajando com a gente. Você lembra disso? Gente, de onde surgiu esse cara? Mas tinha um cara alheio à nossa turma que viajou conosco o tempo inteiro. É verdade. É. Tacão de ferro. Verdade, é Bom, verdade. você é tudo. Você é uma mulher completa. Você é dramaturga, você é ensaísta, você é tradutora, você é adaptadora, você é, acima de tudo, uma poeta maravilhosa. Adoro os seus poemas. Aliás, um dia desse eu li, numa das homenagens que você recebe, são tantas, né? Eu li um dos seus poemas. Você é demais. Renata, nessa viagem para Manizales, teve uma hora, numa cerimônia lá, que você cantou o hino nacional sozinha? Foi. Conta isso pra gente. Na abertura exatamente do festival, e cada grupo estrangeiro que era mencionado, tocava-se o hino nacional. Ora, nós estávamos em plena ditadura, e quando chegou a hora do hino nacional, eles tocaram o hino nacional, naquela hora, ouviram, ninguém se levantou. Eu percebi que era uma forma de protestar. Ah, tá. Eles estavam protestando da Contra a forma ditadura. deles contra a ditadura. A mordaça da ditadura, né? Mas aí eu não aguentei, né? Quando tocou aquele hino que eu aprendia a cantar na escola primária e que a gente cantava no dia 7 de setembro, eu não aguentei. Eu levantei e cantei sozinha. Eu peço licença a vocês e a quem nos assiste em casa para a gente fazer um breve intervalo e voltamos já já com Persona em Foco. Pronto, estamos de volta com Persona em Foco. Hoje nós temos aqui a Graça Berman e a Mariana Blansky conversando com Renata Palottini. Vamos falar um pouquinho do seu trabalho como tradutora? Você traduziu textos muito distintos, né? Foi o drama Lulu, do Frank Wedekind, e os musicais Hair e Godspell. Como que foi que você descobriu esse trabalho como tradutora de dramaturgia? Foi alguma coisa eu fiz porque me agradava muito, né? Por exemplo, La Vida é Sueño, que eu fiz depois disso, era por amor ao texto mesmo, né? Mas no caso do Hair, por exemplo, me ofereceram. O Altair Lima me ofereceu, me perguntou se eu queria participar. E eu era muito, muito amiga do Adhemar Guerra. E gostava muito dele, e acho que ele gostava muito de mim também. Esse foi um trabalho muito gostoso de fazer, muito, muito duro, porque traduzir poesia, canções, que você tem que ver a rima, tem que ver a métrica, tem que cantar bem, tem que entrar bem na música, é muito difícil. Agora, deu certo, porque a peça foi um grande sucesso, também por causa da época em que o Adhemar viu a peça nos Estados Unidos e trouxe a ideia para cá. A época era a época do hippie, né? O nascimento daquele movimento. E a peça fez muito sucesso, ganhou vários prêmios e ficou anos em cartaz. E eu ganhei um pouquinho de direitos autorais também.
Lulu, do Frank Wedekind, vocês mencionaram essa peça. Nós temos aqui um depoimento de um ator que trabalhou nesse espetáculo. Lulu é? Oi, Renata. Beijo grande pra você, hein? Puxa vida, Renata, você lembra quando a gente foi pra Manizales, naquele festival de teatro? Poxa, foi a primeira vez que eu saí do Brasil. E a gente teve uma experiência fantástica lá. E depois, depois com o Ademar Guerra, o espetáculo Lulu, do Frank Wedekind. Renata, foi uma coisa tão interessante aquilo. O Ademar Guerra dirigindo, que ele parecia um regente dirigindo os espetáculos. E aquele cenário do Zé de Anchieta, aquele elenco de feras que tinha lá. E foi muito, muito interessante a minha entrada no elenco. O Ademar, ele já tinha praticamente fechado o elenco e eu solicitei um trabalho. Naquela altura a gente fazia com a maior cara de pau, pedia trabalho e muitas vezes era atendido. E aí era um espetáculo, um texto alemão, não tinha personagem para mim, dizia ele. Mas depois ele estudou e me deu um personagem que era o Conde de Castipiani, um conde italiano. E aí eu fiz o espetáculo. Eu gosto de lembrar bastante do Ademar, porque ele tinha um jogo de cintura, ele sabia lidar com o ser humano de uma forma fantástica. Queria que você contasse um pouco disso, se é que você lembra. Beijo grande, hein? Eu vou mais contar que ele é o único negro que eu conheci que não sabe sambar. No Pedro Pedreiro, todo mundo sambava, inclusive eu que entrei um dia que tinha que tocar bateria, que eu também mais ou menos tocava, né? Até eu sambava e o Acaiabe não sambava. Vamos voltar um pouquinho no tempo? Para os anos 60. Vamos. A censura estava bombando e você deve ter tido problema com a censura também, né? Opa! Conta pra gente como que foi. Eu tive uma peça totalmente proibida quando eu escrevi, que foi Enquanto Você Vai Morrer, que é sobre a minha vida, uma parte da minha vida e a minha experiência de todo tipo, com o conhecimento, com a lei, com os professores, com os colegas, com os namorados, com tudo. Toda a experiência dessa idade, dessa fase tão rica da vida da gente, que vai dos 19 até os 20 e poucos anos, quer dizer, no meu caso foi um descobrimento do mundo, né? E dessa ocasião foi que eu tirei o material para escrever o Enquanto Se Vai Morrer. Ela foi totalmente proibida pela censura federal, mas depois disso eu consegui que se montasse a peça na própria escola de São Francisco, Enquanto Se Vai Morrer. Enquanto Se Vai Morrer acabou ficando inédita até 2002, quando finalmente a peça veio a ser encenada. Olha só quem nós fomos buscar para relatar esse episódio da montagem do Enquanto Se Vai Morrer. Também? Renata, que prazer estar falando com você. Então, eu acho que você já sabe porque eu falei isso muitas vezes, mas eu me apaixonei pelo seu texto a primeira vez que eu li, quando eu ainda era seu aluno, lá na Escola de Comunicações e Artes. Isso era 1970, 71, por aí. Depois o texto esteve para ser montado, foi censurado, e nós voltamos a pensar no texto, isso, acredito eu, em 1982, mas acabamos não fazendo. Mas a oportunidade surgiu, ela surgiu em 2002, quando a Revolução de 32 estava completando 70 anos. E eu, aqui, como professor e coordenador da Faculdade Paulista de Artes, encontrei uma turma que eu senti que tinha uma identificação com o texto. Eu trouxe você para conversar com eles ficaram encantados com você, tenho a impressão de que você gostou bastante deles, e resultou numa montagem muito interessante que nós fizemos lá no Largo de São Francisco, na faculdade, em loco. Conseguimos a autorização e foi um espetáculo fabuloso. Eu tenho muita saudade do espetáculo. Com todas as coisas difíceis que nós enfrentamos para conseguir colocar de pé esse texto, ainda assim eu tenho dele as mais gratas recordações. E sinto que é um pecado esse texto não ter sido levado à cena de uma forma definitivamente profissional.
Então, eu estou aqui torcendo para que, quem sabe, né, depois desse programa e desse apelo, as pessoas voltem a se interessar pelo seu texto e ele ganhe aquela montagem que ele definitivamente merece. Um beijo, Renata. Mas houve um outro texto censurado seu, Serenata Cantada aos Companheiros. É. E ele deixou lembranças profundas nessa pessoa, cujo depoimento a gente vai mostrar agora, muito emocionado. A sua peça me apaixonou e ela versa sobre um encontro, versa do encontro de estudantes, ex-estudantes da São Francisco, da Faculdade de Direito, faculdade que você também cursou e que é sua muito querida, eu sei disso muito bem. E a peça tem dois movimentos. Um encontro dos estudantes, alguns anos depois de terem terminado a São Francisco, e um discurso. Você colocou ali um discurso da personagem principal, que é o seu grande tema, que é a liberdade política. Você fez um discurso incrível sobre os valores da liberdade, da luta pela liberdade e, naturalmente, foi censurada, não é? Cortaram a única página em que você se manifestava pessoalmente. Você abria a fantasia e diz, esta sou eu. E foi uma paixão que nós vivemos e foi inesquecível para nós. A Serenata Cantada aos Companheiros de Renata Palottini aconteceu, viveu e foi uma parte importante das nossas vidas. Pois Bom, é. Já que estamos falando de censura, se você me permitir, eu queria ler um pedacinho de um poema seu que foi censurado também. Sim. Que você dedicou ao Zé Carlos de Andrade e ao Chico Medeiros. Isso mesmo. Se chama Viva Deus. Eu vou ler só o finalzinho dele. Deus é morto. Adeus. A vinda nova de Deus é saudada. A vinda de Deus será linda, com a lindeza da liberdade, a contralindeza da saudade, a antilindeza da nostalgia, a safadeza da alegria e todos os adeuses a todos os deuses da tortura e da tirania. Bom, graças a Deus a ditadura acabou. Já estamos em 1988 e você foi convidada para lecionar na Escola Internacional de Televisão e Cinema de Cuba. De Cuba. Você, a partir daí, você foi várias vezes para Cuba, né? Fui Você sim. tem uma relação íntima com Cuba e também é meio espanholada cubana a tua vida, né? Queria que você falasse um pouco disso pra gente. Eu fui em 1988 pela primeira vez convidada para dar aulas na Escola de Cinema de San Antonio de los Baños, que é um lugarzinho pequeno, fora de Havana, uns 30, 40 quilômetros de Havana. Eu devo muito dessa indicação ao Lauro César Muniz, que já tinha ido antes e que achou que eu me daria bem lá para ensinar dramaturgia, né? E eu tinha acabado de publicar um livro sobre o assunto e tal, e fui. Então, eu fiquei lá em 88 até 89, eu passei acho que uns 4 meses lá. E depois, como eu tinha feito boas relações lá, como eu passei a conhecer bem a escola me conheceu também, então passaram a me convidar. Eu fui várias vezes, eu tenho a impressão que eu já fui umas 10 vezes a Cuba, entre aquelas às quais eu fui convidada para cinema, para a escola de cinema.
outras vezes era relação à televisão. Eu fui convidada para participar de reuniões de estudantes ou para participar de grupos de seleção de filmes ou de seleção de projetos para a televisão. Enfim, eu fiz uma série de contatos e voltei a ir muitas vezes para lá. Hoje em dia, Cuba continua sendo um país pobre, onde faltam muitas coisas, mas alfabetização e saúde eles têm. Educação e saúde podem ter certeza que eles têm, sim. Agora, outras coisas já não têm. Liberdade para fazer certas coisas não tem. Existem certos preconceitos, sim. Existem certas coisas que estão confusas. Eu não sei o que vai acontecer. Renata, você ambientou um texto seu numa colônia anarquista que existiu aqui no Brasil, sim, no século XIX, no Paraná. Era a colônia Cecília. O que te encantou nessa colônia? Assim, você tem afinidades com o pensamento anarquista? Olha, eu tive um avô anarquista, o pai de minha mãe era um imigrado que veio para o Brasil não por razões de ordem econômica, mas porque ele estava sendo perseguido pela polícia, pela monarquia, né? Naquele tempo era a monarquia da Itália. E ele fugiu, pegou um navio, talvez até como clandestino, nem sei, mas sei que chegou aqui, logo ele encontrou outros companheiros, outros anarquistas. Naquele tempo, esse movimento anarquista era bem mais vivo do que hoje. Hoje em dia, quase não existe mais a ideia. E ele começou a trabalhar e, ao mesmo tempo, a tentar politizar os companheiros italianos, a tentar difundir a ideia da anarquia. A anarquia é exatamente o contrário da ditadura estatal. A anarquia não acredita em Estado, ninguém manda, todas as pessoas se ajudam umas às outras, é uma espécie de cristianismo sem Cristo. Tem que haver solidariedade, tem que haver união, tem que haver a falta, não pode haver egoísmo. Quer dizer, é um pouco, vem a dar naquela aquele mesmo defeito que eu falei há pouco. E eu, então, quis escrever uma história sobre o anarquismo baseada na existência dessa colônia Cecília, que efetivamente houve aqui no Paraná, no século XIX, uma colônia formada por italianos, eram 40 e tantos italianos, anarquistas, que queriam provar que se pode viver numa sociedade democrática, completamente democrática, todo mundo se ajudando, todo mundo colaborando, todo mundo fazendo tudo para viver junto, porque aí vai dar certo. Só que não deu. Não deu. Teve um cara, isso é verdade, teve um cara que os traiu, um cara de dentro, um colono também, que porque queria mais dinheiro, porque queria ficar rico, porque queria não sei o que mais, quer dizer, uma voz egoísta, ele queria para ele. E aí ele vendeu coisas, ele deixou de pagar coisas, ele roubou coisas, quer dizer, ele é o vilão da história. E eu gosto muito desse texto ainda. Foi feito muitas vezes, várias vezes lá no Paraná, ganhou prêmios lá, o texto ganhou prêmios. Direção do Adhemar também, né? Direção do Adhemar. A primeira montagem foi direção do Adhemar, é um espetáculo de que eu gosto muito. E um texto que eu ainda gosto muito também. Desde 2013, você está na Academia Paulista de Letras. Como é que é ser acadêmica? É verdade que tem chá das 5? Não, agora não é mais assim. As nossas reuniões acontecem às quintas-feiras, a partir das 5. Vamos de 5 às 6, a gente às vezes começa antes batendo papo, e às vezes também depois fica mais, ou tem alguma palestra a mais, ou tem alguma atividade a mais para a gente fazer. Eu confesso que quando eu aceitei entrar e entrei para a academia, eu achava que eu ia conviver com um monte de velhinhos chatos. Não é verdade. São, sim, na maioria, não todos, na maioria pessoas de idade, algumas pessoas mais velhas do que eu, como a minha querida, amada Lígia Fagundes Telles. Mas a convivência com essas pessoas tem sido, para mim, muito interessante, muito enriquecedora. São pessoas de grande saber, seja jurídico, seja literário, seja de história,
tem sido uma convivência muito agradável. Não poderiam faltar aqui as palavras de um acadêmico sobre você, né? Veja só. Oi, Renata. Não se preocupe, não vou te chamar de confreira. Eu sempre achei essa palavra muito estranha. Que bom. E você já comentou, você chama de companheiros. É. Quando eu cheguei a São Paulo, eu ouvia falar em você. E já admirava, porque você, com o tempo eu fui conhecendo alguma coisa da sua poesia e você já era uma mulher bem famosa. Mas na minha timidez araraquanense me impedia de me aproximar. Quem diria que com os anos a gente se transformaria em amigos? Mais do que isso, a gente seria companheiros dentro da Academia Paulista de Letras. Como admirador seu, eu fiquei muito contente de ver quando você publicou um livro que infelizmente pouca gente falou, Chez Madame Maigret. Sim, sim. Madame Maigret é a mulher do Maigret, o famoso inspetor criado por Simenon. Eu adoro Simenon, eu li praticamente todos os livros que eu pude ler. Nunca eu vi nessa extensa bibliografia sobre Simenon, nunca vi um livro sobre Madame Maigret. Então eu fiquei feliz quando uma escritora brasileira do seu porte encara e coloca Madame Maigret como a personagem principal de um livro, fazendo uma investigação, vamos dizer, paralela, ou uma investigação particular, igual a do seu marido. Se você puder falar um pouco sobre Madame Maigret, tranquila na sua casa, esperando o seu marido, às vezes com uma buiabesse na mesa, me conte. Com Madame Maigret, voltei a tentar fazer justiça, porque eu também li tudo do Simenon que eu consegui encontrar, e sempre Madame Maigret era uma senhora muito bem posta, que ficava em casa, esperava o marido chegar. Às vezes o marido não vinha, também não dava satisfações, porque ele estava trabalhando, estava metido numa pesquisa policial complicada. Então, ela passava uma noite sem saber do marido. No dia seguinte, talvez ele telefonasse, mas a participação dela era assim, fazer o chá para ele, trazer o café de manhã, perguntar como é que estavam indo as coisas, ele dava alguma explicação, nada mais. Eu pensei, mas que coisa injusta. Essa mulher que conviveu todos esses anos com esse grande detetive, que ficou sabendo de todo o trabalho dele, que acompanhou passo a passo todas as investigações dele. Será que essa mulher não tinha vida própria? Será que ela não fazia alguma coisa por sua própria iniciativa? Aí eu decidi trabalhar alguma coisa sobre Madame Maigret. Me deu muito trabalho, porque eu não podia fazer nada que fosse contraditório ao que se vê nos livros dele. Mas ela traz no interior dela uma dor tão grande pelas injustiças que ela sofreu. Sofreu, modo de dizer, quer dizer, com não ter podido se realizar, que no fim da vida ela resolve se associar com uma pessoa amiga dela e tal, e ela abre um cabaré, que se chama Chez Madame Maigret, onde ela faz o que ela bem entende, faz musical, tem mulheres da vida ou não são da vida. É a liberdade total que está contida naquela casa, naquela boate chamada Chez Madame Maigret. Legal. Mais um intervalinho e voltamos já com o Persona em Foco de hoje. Estamos de volta com o Persona em Foco de hoje. Nós temos a Mariana Blansky e a Graça Berman conversando com Renata Palottini. Eu quero aproveitar este início de bloco para mostrar trechos de duas adaptações que você fez aqui na TV Cultura. Gostaria que você comentasse depois. Ela vai dizer para você que eu sou louco. Quem? Minha tia Leonor. Não acredita nela porque louca é ela. Ela é que é louca. Ela enlouqueceu desde a época em que meu pai casou com a irmã dela. Ela é louca. Ela é louca. A sua saúde. A nossa casa. Ao coração de nossa casa. Filho do Léo?
Nem essa sorte eu não tive. Aqui padeceu um inocente. João Miguel. Coronel, qualquer dia venho lhe visitar. Pense mais em você e na liberdade, que não há o que pague. Você fez aqui na Cultura o cabaré literário também. Foi. Mas eu queria que você falasse do Vila Sésamo, porque você também escreve para criança, né? Vila Sésamo foi outra bela oportunidade feita aqui. Era uma gente muito boa, foi uma temporada muito gostosa, muito agradável trabalhar no Vila Sésamo aqui dentro. Embora, deva-se dizer que nós trabalhávamos sob a vigilância de um censor. Ele ficava aqui o tempo todo e ele via e lia os textos que nós preparávamos para irem ao ar. Quem viveu essa vida por aqui da TV Cultura deve se lembrar desse senhor. Acho que é o Wilson Rocha, se não me engano. Não seria o Wilson Aguiar? Wilson Aguiar, exatamente. Depois eu trabalhei com o filho dele. Passou a ser roteirista. Exatamente. Curiosamente, né? O filho do censor. Exatamente. Renatinha, voltando para o teatro, agora eu vou falar de uma honra que eu tive, que foi em 2007, escrever junto com a Renata, Nos Campos de Piratininga, que é uma história, que é uma peça que contava a história do futebol na cidade de São Paulo, né? Passando pela narrativa da cidade, do Corinthians, do Palmeiras e de São Paulo. E que era cheia de imigrantes, né? E eu queria que você falasse Eu me lembro que na época você me falou uma coisa assim, e que depois eu vi de novo no teu depoimento para o livro da série Aplauso. Que você é uma escritora que escrevia para teatro na sua casa e que não acompanhava muito o processo de ensaio, de produção, etc. E que nos Campos de Piratininga você acompanhou mais, você ficou mais perto, né? Queria que você falasse um pouco disso para você também e do futebol na tua vida. Porque, além de tudo, além da gente ser amiga, a gente é colega de time. Somos ambas corintianas. Eu partilhei mesmo e assisti quando não partilhava propriamente, não tomava parte ativa nas coisas, mas eu assistia, acompanhava, via o trabalho da equipe toda, né? E, enfim, foi uma experiência, foi uma coisa boa, porque, como eu te disse, às vezes o trabalho da gente, literário, digamos, o trabalho literário de um modo geral, não só no teatro, não só na poesia, mas, de um modo geral, o trabalho literário é um trabalho solitário. Quer dizer, você está na sua casa escrevendo. E eu só tinha saído disso no RER, que o RER realmente eu escrevia lá enquanto se trabalhava, se produzia, se fazia o texto, se trabalhava com os atores, foi uma coisa meio maluca. Mas nos Campos de Piratininga eu acompanhei a direção, acompanhei a criação do texto, a criação das canções, das músicas também. E era gostoso trabalhar porque, na verdade, eu gosto muito de futebol, como ela também, mas a gente nem sempre tem a ocasião de falar a sério sobre o assunto, né? Renata, por falar em poesia, Carlos Drummond de Andrade escreveu uma em sua homenagem. Vamos ouvi-la? Poesia de Renata sob a música exata a um tremor humano. O verbo conta mais do que os jogos verbais o mundo refletido. O tempo, o ser, a morte, o invisível suporte do amor por sobre o caos. Poesia de Renata, um reflexo de prata no deserto noturno. Céu. Que lindo, hein? Está no céu. Olha, poucos têm um poema do... Ela, Cacilda Becker, um poema do Drummond dedicado. Pelé, Garrincha, ele dedicou para poucos. Não são todos que têm. Parabéns, Renatinha. Muito obrigada. Dramaturgia hoje. Dramaturgia século XXI. Como é que você vê essa dramaturgia? E como é que você se vê nesse tempo?
Como é que é escrever para teatro hoje, para você? Eu sempre acreditei que teatro se fazia sobre texto, sobre o texto. Quer dizer, o primeiro passo para se fazer teatro era um texto. Mas, de uns 20 anos para cá, 15 anos para cá, sei lá, eu comecei a ver que teatro virou um pouco tudo, virou um pouco qualquer coisa. E eu não sei mais para que lado me dirigir. Eu já eu tenho textos novos, relativamente novos, que eu não apresentei nunca para ninguém. Eu tenho uma peça chamada Tarantella, que é sobre os italianos, sobre os imigrantes. Eu não tenho vontade de apresentar para ninguém. Eu acho que ela vai parecer envelhecida, que ela vai parecer quadrada, que ela vai parecer... Ih, que teatro com cara de antigamente, né? Mas eu não sei qual é a cara de hoje. Eu faço muita confusão. Quer dizer, eu não sei o que é bom teatro mais. Eu não sei mais o que é bom teatro. Talvez eu possa dizer que eu sei quando eu gosto, mas eu não sei se o que eu gosto é o bom. Eu não sei se o que eu gosto é o que as pessoas vão gostar, não sei. Eu gosto, eu digo, não, epa, eu gostei, esse eu gostei. Mas eu já não posso dizer se isso é bom. Por sorte, eu não sou crítica. Nesse ponto do programa, é a plateia quem vai lhe fazer algumas perguntas. O que será que eles querem saber, Renata? Você tem alguma inspiração que você ainda vai escrever, mas que está guardada? Em teatro? Não. Algo? Sim, tenho. Tenho sim. Eu tenho vontade de escrever um romance, que eu até já comecei a rascunhar e tudo, mas eu tenho um pouco de medo, porque romance não é brincadeira, né? É um grande trabalho, mas eu ainda vou meter a cara nisso. Hoje em dia, já não se tem mais escolas que ensinem a fazer um bom texto. Onde hoje eu posso aprender a fazer um bom texto? Às vezes você pode aprender a fazer teatro melhor sem que seja propriamente um curso de dramaturgia. Às vezes, vendo bom teatro, discutindo com pessoas que conheçam o teatro, que conheçam a qualidade do teatro, só fazendo isso você já pode aprender a melhorar o texto. Muito obrigado. Renata, para encerrar o programa, peço a você que deixe um recado para os jovens atores, estudantes de artes cênicas, de letras, de dramaturgia e jovens que estão nos assistindo em casa. Muitos deles vão se tornar artistas. O que você diria para eles? Não desistam. As dificuldades são grandes, os obstáculos vão ser grandes, mas vale a pena a gente lutar. Não desistam. Olha, o grande exemplo está aqui. Dramaturgia você realmente pode aprender na escola, sim. Você vai aprender as regras, você vai aprender quais são os fundamentos da coisa, quer dizer, o que você deve cuidar para que as coisas saiam bem feitas, qual é a oportunidade que você tem de melhorar, acrescentando isso, tirando aquilo, quer dizer, há realmente uma espécie de ciência nesse aprendizado das leis da dramaturgia e tal. Se você não tiver nada de bom para falar, não adianta você saber as leis da dramaturgia, porque você não vai propriamente ter núcleo, você não vai ter conteúdo. Agora, a poesia é um troço que sai, sabe, do estômago, para não dizer do coração. Sai de dentro. Se você não tem um mistério que eu não sei qual é, que eu não vou dizer que é inspiração, fica uma palavra muito bonita e tal, mas eu não sei o que é também. Mas há um troço que, se você não tiver aquilo dentro, você não faz. Ou então não faz bem feito.